Atos 15, 36 a 41. Alguns dias depois, disse Paulo a Barnabé: tornemos a visitar nossos irmãos por todas as cidades em que já anunciamos a palavra do Senhor, para ver como estão. E Barnabé aconselhava que tomassem consigo a João, chamado Marcos, mas a Paulo parecia razoável que não tomassem consigo aquele que desde a Panfilha se tinha apartado deles e não os acompanhou naquela obra. E tal contenda houve entre eles, que se apartaram um do outro. Barnabé, levando consigo a Marcos, navegou para Chipre, e Paulo, tendo escolhido a Silas, partiu encomendado pelos irmãos à graça de Deus, e passou pela Síria e Cilícia, confirmando as igrejas. Vamos agora para 1 de Pedro, no capítulo 5, e vamos ler 5 a seguir. Capítulo 5, 1 de Pedro, 5 a seguir. E semelhantemente vós, jovens, sede sujeitos aos anciãos, e sede todos sujeitos uns aos outros, e revesti-vos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Versículo 6. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor bramando como leão, buscando a quem possa tragar, ao qual resisti firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. E o Deus de toda graça, que em Cristo Jesus vos chamou à sua eterna glória, depois de haverdes padecido um pouco, Ele mesmo vos aperfeiçoará, confirmará, fortificará e fortalecerá. A Ele seja a glória e o poderio para todo sempre. Amém. Por Silvano, vosso fiel irmão, como cuido, escrevi abreviadamente, exortando e testificando que esta é a verdadeira graça de Deus, na qual estáis firmes. A vossa coeleita em Babilônia vos saúda, e meu filho Marcos. Saudai-vos uns aos outros com ósculo de amor. Paz seja com todos vós que estáis em Cristo Jesus. Amém. O nosso versículo-chave está em Filipenses 1:6, na revista. Leia, por favor. 1, 2, 3. Glória a Deus. O alvo desta lição é mostrar que uma pessoa que falha uma vez não precisa ser um fracasso permanente. Palavra de Deus, lição de Deus. Tome assento, o Senhor seja conosco. Glória a Deus. Glória a Jesus. Então, estamos hoje diante desta lição. Marcos, o rapaz que deu a volta por cima. Nós estamos vivendo num tempo de muita complicação para termos um entendimento real do que é a vida. Por isso, muitos de nós escolhemos viver uma vida sem problemas, sabendo que a vida é cheia de... Então a gente quer se enganar, porque sempre teremos problemas, ou não? Tem alguém aqui que conseguiu viver sem problemas? Não existe. Sempre teremos problemas, dos mais diversos, alguns mais, outros menos. Alguns pensam que os outros estão sofrendo menos, e eles estão sofrendo mais.
Parece que a grama do vizinho sempre é mais verde que a nossa. Mas não é assim. Nossas vidas são vidas para serem vividas muitas vezes com angústias, com problemas, com dores. Principalmente quando a gente tem filho, né, irmão? Né? Os filhos são herança dos seus pais, né? E a gente herda muita coisa dos filhos. Uma dessas coisas é a preocupação, né? Os problemas. E muitas vezes a gente tem uma compreensão errada. A gente sabe que os filhos se tornarão, né, pessoas melhores a cada dia, porque somos seres em construção, mas muitas vezes esperamos que eles sejam perfeitos, que não tenham problemas, que não errem. E parece que dentro disso a gente traz uma mentalidade de que a vida, ela é uma vida para ser vivida sem problemas, e não é. Como a vida tem problema, hein? Os mais velhos que o digam, porque a gente vai vendo isso. E por causa de, às vezes, não entendermos o que é a vida de fato, desse ponto de vista, a gente não sabe lidar com as derrotas, não sabe lidar com aquele momento que deu um problema sério. Agora eu morro. Por isso as ondas de suicídio, nós já falamos isso nas terças. Se você tem alguém que você acha que deve mandar, mande os 2 estudos sobre o suicídio para a pessoa ver, ouvir. Muitas pessoas pensam que o suicídio vai fazer com que eles escapem e não tenham mais sofrimento, porque não é essa a expectativa do suicida. Eu vou acabar com a dor. E pelo contrário, ele está aumentando a dor 1 milhão de vezes mais no inferno de condenação. Mas ele não quer ter problema, ele não quer ter dor. E no mundo nós teremos aflições. No mundo nós seremos pessoas que passam por tribulações e seremos atribulados. No mundo, a Bíblia diz que quem vai servir Jesus também vai padecer por Jesus. Jesus deixou claro que, como me odiaram, palavras de Jesus, né, de João 15, 19 a seguir, o mundo vai também nos odiar. Como perseguiram Jesus, o mundo também perseguirá a igreja, porque nós somos o corpo de Cristo. Mas como Jesus venceu, nós também venceremos. Então essa esperança, ela nos dá confiança e nos faz avançar. O Senhor é meu pastor. E aí o contexto do Salmo 23, não vai faltar nem o vale da sombra da morte. Não vai faltar inimigos, mas o Senhor estará conosco. Então a vida é vida para ser vivida com problemas, e a gente cresce vencendo os problemas. E Marcos dá a nós lições maravilhosas, assim como Barnabé, assim como Paulo, assim como Pedro. São 4 figuras aqui que nos ensinam muito nesta lição. O Marcos deu, e nós temos que aprender sempre a dar a volta por cima. Nós temos que aprender isso. E a vida, meus irmãos, a vida, além de ser cheia de problemas, porque nós estamos inseridos nessa sociedade de viver, além de dar-nos muitos problemas, ela também nos dá muitas oportunidades. A vida é recheada de oportunidades. E também, quanto mais a gente tem cabelos menos preto, mais a gente vê o tanto de oportunidade que a gente perde na vida. Quantos de nós aqui poderíamos ter mais 2 faculdades? Sim ou não? E a oportunidade vai passando. E a idade vai passando, e depois, quando chega depois dos 20 e poucos, não tem mais aquela habilidade para aprender. Fala, sabe que pessoas com mais idade têm mais facilidade para aprender do que pessoas com menos idade nas faculdades? Pastor, isso aí é uma agressão à minha inteligência. Não,
é que muitos dos que estão na faculdade não estão levando a sério. E quando a gente perde tempo e vai para a faculdade, leva a sério e aprende mais. É isso que acontece. Eu fui tirar minha carteira, renovar minha carteira de habilitação, tem mais de 30 anos que eu tenho carteira de habilitação. Não sei como, porque eu sou novo. E aí, Rubens Brandão, falando com pessoas com mais cabelos, né, brancos. Tinha que fazer aquele negócio da prova agora. Primeira vez tinha que fazer aquela. E eu estudei na sexta-feira, fiz a prova no sábado e passei com notas. Por quê, pastor? Porque você agora tem maturidade para estudar. Você de fato não quer memorizar, você quer aprender. E muitos de nós, no início, queremos memorizar. Vocês entendem isso? Estou certo, professora? Então, agora a gente quer aprender. Nós perdemos tempo demais, agora a gente quer aprender. Mas imagina essa mente com a idade que tínhamos. O quanto poderíamos chegar mais à frente. Ah, pastor, é por isso que eu estou em depressão. Não, é por isso que você está aprendendo e pode dar a volta por cima ainda com essa idade. Porque a vida sempre será uma oportunidade. Não importa se você caiu tantas vezes, importa que você agora levantou. Importa que você agora tem diante de você uma nova oportunidade. Dessa vez você vai abraçar essa oportunidade. É isso que a lição quer nos ensinar também. Ah, mas errou feio. Tá bom, e quem erra bonito? Erro sempre é feio. Nunca um erro é bonito. Erro é feio. Mas agora dá para acertar bonito. Dá para ter alvo, dá para ter uma maturidade para encarar a vida como deve ser encarada. Nós estamos diante de Marcos, o sobrinho de Barnabé, né? Colossenses 4,10 vai falar que o Marcos é sobrinho de Barnabé, embora a lição ali na frente vai falar de primo, mas não é primo, é sobrinho. Ele era parente de Barnabé, e Barnabé era quem? Um homem caridoso, amoroso, né? Filho da consolação, o homem que exortava com amor. Então ele tinha um tio que valia a pena olhar para ele e imitar ele. Ele tinha um tio muito especial, e ele é convidado para ir numa comitiva com o homem mais usado da época, Paulo. Olha que companhia. Um tio cheio de amor, de exemplo, e um evangelista ganhador de almas cheio do Espírito Santo. Então ele tinha tudo para dar certo. Ele tinha tudo para rapidamente crescer. Só que ele vai fracassar nessa missão. Ele vai abandonar esta missão. João Marcos são dois nomes. João hebraico, Marcos romano, do latim Marcus, que quer dizer Marte, o deus Marte, que era o deus guerreiro. João Yohanan, no hebraico, Yohanan, que quer dizer agraciado, que quer dizer cheio da graça. Então ele era um agraciado guerreiro, pelos nomes. Só que muitos de nós não fazemos jus aos nomes, não é verdade? E o importante não é ter um nome de guerreiro, o importante é ser guerreiro. O importante não é ter o nome de agraciado, é ser cheio da graça. Você pode ter o nome de Lúcifer, mas ser santo de Deus. Lúcifer assusta um pouco, né? Mas Lúcifer era o nome do anjo antes de cair. Anjo de luz. Não é bonito o nome?
Hã? Mas quem tem coragem de pôr esse nome num filho? Mas o importante não é o nome, é o que eu faço do meu nome. Tem nomes esdrúxulos, esquisitos né? Por exemplo, vamos pôr um nome bem feio, Trifena. Né? Tem lá, o Paulo fala da Trifena e da Trifosa. Olha que dupla linda. Eu nunca vi um pai e uma mãe colocar, essa aqui vai ser Trifena, essa vai ser Trifosa. Esquisito, né? Mas o significado também é bonito. Aí uma pessoa chama Trifena. Aí a pessoa olha e fala, que pena, né? Trifena, que pena. Aí daqui um pouco essa pessoa trifena começa a ser usada. Instrumento de Deus nas mãos de Deus. E começa a revelar, curar, batizar com a graça e o nome do Senhor. Daqui um pouco é a Trifena. O nome muda quando nossas vidas mudam. Sim ou não? E aí, irmãos, Marcos vai fazer jus ao nome um pouco mais na frente. Ele vai demorar. Mas ele deu a volta por cima. E você pode dar a volta por cima. Ele fracassou na primeira obra, mas venceu depois. Com a graça de Deus, ele conseguiu superar as falhas. O que é que temos feito das falhas que cometemos? Elas têm se tornado um peso para as nossas vidas, ou nós temos feito como o pródigo? Levantar-me-ei, irei ter com meu pai, confessarei a ele que eu pequei contra ele e contra o céu, mas que agora eu quero uma nova oportunidade. Quando as pessoas erram, o diabo, ele quer pôr a culpa e paralisar a pessoa. O Espírito Santo quer pôr a conscientização para que haja confissão e arrependimento e a pessoa abandone e se levante agora mais madura para servir a Deus. Enquanto o diabo tem a função de te parar, o Espírito Santo quer te curar, levantar e dirigir. A pergunta é, para quem nós estamos dando lugar? Entende? Olha o que diz sobre a questão do Marcos. Marcos capítulo 14, abram versículos 51 e 52, abram as Bíblias. Quero ouvir barulho de Bíblias, é culto de estudo. Aleluia. Glória a Deus. Mãe Irani, bem-vinda, guerreira. Irmão Johan, muito queridos, desde a Holanda. Estamos orando, hein? Constantemente. Glória a Deus. Cláudia Santos, vamos orar, viu? DCM, anota aí. Desde Brasília, irmã Cláudia. Abraço no meu amigo, irmão Johan. My friend, God bless you. Irmão Johan é uma pessoa muito querida, muito doce. Abriram aí? Está falando, irmãos, de um jovem. Não quer dizer, eles acreditam que essa passagem está falando sobre Marcos. Mas eu quero alertar os irmãos que nós não podemos afirmar. É claro que tem as evidências. É o único livro que fala sobre este jovem é o livro de Marcos 14, 51 e 52. Tem as palavras contra essa afirmação que este jovem era Marcos e tem a favor. Quando a Bíblia não diz claramente, nós não podemos afirmar, ok? Mas é o que diz 14, 51 e 52. Um jovem o seguia envolto em um lençol sobre o corpo nu, e lançaram-lhe as mãos, mas ele, largando o lençol, fugiu nu. É muito sucinto o texto, é muito curto e rápido, para eu poder afirmar um punhado de coisas que o autor vai afirmar aqui, nesta
lição, dizendo que ele seguiu muito tempo, que não sei o que. Não, o texto, ele revela para mim que foi tudo muito rápido. Sim ou não? Ou não dá para entender isso? Um jovem o seguia envolto num lençol sobre o corpo nu, e lançaram-lhe as mãos, mas ele, largando, fugiu. Se foi João Marcos ou não, eu acho que a lição que a gente pode aprender é tentar olhar para esse versículo, tentando entender por que esse camarada se cobriu com lençol e foi lá. Então ele pode estar dentro da casa dele, ouviu falar que Jesus estava, saiu com esse lençol só para ver alguma coisa, não sei o que. É muita conjectura, muito sem muito fundamento. Mas se foi João Marcos, já está revelando uma aproximação dele. Por isso que eu não quero falar muito sobre isso. E João Marcos, segundo aí o segundo tópico, ele tinha um lar, um lar é aquilo que nós falamos aqui para apresentar o Marcelo Henrique. Irmãos, nossos filhos poderão ser muito mais abençoados na vida deles se tiverem pais à altura de serem imitados. Nós devemos 3 coisas aos nossos filhos. Primeiro, exemplo. Segundo, exemplo. Terceiro, exemplo. Nossos filhos precisam de figuras masculina e feminina. Por isso que um lar estruturado é um lar que tem pai e mãe. Precisa aprender com a figura masculina. Então os pais têm que ser macho. Não é machista. Os pais têm que ser macho. Tem que conversar igual homem. Homem não conversa igual mulher. Está escutando? Ou está dormindo? Quem está dormindo, diga amém. Ó, só um. Estou brincando. Ó, macho tem que ser macho, não é machucado e nem machista. Tem que ser homem, jeito de homem, andar de homem, palavra de homem, gesto de homem. Já viu que tem muita criança que, porque é educada com a avó, pega um jeitinho diferente? Porque a avó não se preocupa com muita coisa, às vezes? Sim ou não? Isso aí é filho educado com vó. Já viu essa expressão? Eles precisam da figura do macho e da figura da fêmea. As mocinhas têm que olhar para a mamãe e querer ser igual a mamãe, porque a mamãe é feminina. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Então, essas duas figuras traz equilíbrio. Aí o menino fala, eu sou igual ao meu pai, porque eu tenho um jeito do meu pai, pareço com o meu pai, a anatomia do meu pai, tem que ser igual ao meu pai. E a mocinha olha para a mamãe e tem os pensamentos, tem que ser igual à mamãe. Isso é tão simples, tão natural, mas isso faz uma diferença na vida dos nossos filhos. Papai e mamãe não toma banho com o menino, com a menina, não. Aí traz o costume do sexo. Daqui um pouco não quer mais aquele sexo. Tem muita coisa que não pode ser feita e que os pais de hoje fazem. Quando eu era do mundo, que não sou mais e nunca mais vou ser, porque o Senhor me comprou e eu sou dele e não tenho mais vontade. A minha vontade é fazer a vontade de Deus. E eu estou selado nele pela misericórdia dele. Mas eu tinha é chato falar isso, mas eu tenho que falar aquilo que Deus põe na minha cabeça quando eu estou no altar, certo? Mas eu tinha uma namoradinha lá em São Paulo, não sei mais o quê. O povo saía tudo nu no meio da sala, andando para lá e para cá. Pai, mãe, irmã. E isso, eu tenho 29 anos de fé, isso há 30 anos atrás, mais ou menos. Família liberal. Será que isso é saudável? Uma filha
um pai, podem se apresentar nus, porque são liberais. Claro que não. É igual o nudismo no meio do cristão. Se a sua filha anda com você e você está de fio dental, sua filha vai querer usar o quê? Fio dental. Ela vai querer viver uma vida como a mãe vive. Ou não é assim? Aí se o pai coloca lá uma quase tanga para ir na praia, o que o menino vai querer usar? Uma quase tanga. Nós somos exemplos, nossos filhos. Se o pai for bandido, o menino vai querer ser bandido. Ou não é assim? Está gostando da lição? Só que o João Marcos, apesar de que ele vai errar, ele tem uma casa que dá a ele direções para a vida espiritual. Ele tem uma mãe chamada Maria, que é exemplo de cristã. Na casa dessa Maria, a igreja se reunia para fazer oração ininterrupta. Ou seja, muitos de nós até abrimos a nossa casa para orar 1 hora, 2 horas, mas depois, bye bye, see you later. Não é? Mas essa casa não, ela podia virar a oração e continuar orando, porque a casa era para a glória de Deus. Então, João Marcos, ele tem uma família, ele tem um lar abençoado. E olha que nesse tempo, aqueles que se diziam cristãos eram perseguidos mesmo. Então, quando uma pessoa decidia ser de Deus, ela era de Deus mesmo. O problema hoje é que é muito fácil ser de Deus. É muito fácil batizar. Os pais, aliás, obrigam que se batize os seus filhos, mesmo eles não estando prontos. Não. Ali, se alguém decidisse batizar, deveria saber que poderia ser pego e morrer antes. Mas a pessoa tomava decisão, a pessoa se reunia, a pessoa não abria mão de ter Jesus, porque se converteu de verdade. Se converteu de verdade. O que falta muitas vezes nesses dias, irmãos, são pessoas que se convertem de verdade. Porque a conversão não nos dá opções. A conversão nos dá a direção com Deus. Eu não tenho opção de parar. Eu não tenho opção de olhar para trás. Eu não tenho opção de ficar mudando disso ou daquilo. Não. A única direção que eu tenho é a palavra de Deus e a vontade dEle. Eu não fico elaborando para mim, eu vou mudar de nação. Não, eu vou mudar de cidade. Não, agora essa igreja não serve para mim. Não, agora... Não, você ainda não é crente, conforme a palavra, cristão. Por quê? Porque no dia que houver uma conversão, eu não penso em mudar de igreja, ou mudar de cidade, ou mudar de país. Eu penso em mudar de vida, para que a vontade de Deus se cumpra em mim, seja ela qual for. Ah não, eu vou mudar de igreja, porque lá eu posso ser obreiro, e aqui eu nunca serei obreiro. Você está mentindo para você mesmo. Porque a gente pode ser obreiro em qualquer lugar. Basta que seja a direção de Deus, Deus levanta na hora certa, Deus opera. Só que a gente quer fugir das provas, nós queremos atalhar, achar um caminho mais perto para os nossos... Não, mas Deus falou para mim, lembre que Deus falou que Davi seria rei, só que ele teve que esperar 3 unções, ele teve que esperar a morte do rei verdadeiro. Ele teve que vencer desafios grandes, para depois ser o rei que Deus precisava. Então é necessário aprender a esperar, mas é um esperar fazendo, porque o crente nunca para. É um esperar mostrando que eu sou de Deus, que Deus me chamou e que Ele está na minha vida. É um esperar dizendo, não prego naquele altar, mas prego naquela esquina.
Não tem oportunidade naquele altar, mas tem oportunidade em todo lugar que eu for, de cantar, de pregar, de evangelizar. Então, primeiro eu vou mostrar para o céu que eu sou obreiro, que eu sou obreira, no caso das irmãs. Então, o céu usará as lideranças para dizer: consagra, porque já é. Toda a consagração para ser, ela é dos homens, ela é falsa ou diabólica. A consagração é reconhecimento que alguém se tornou. Entende ou não? Deus não levanta, nesse caso, para te fazer um diácono. Não, Ele reconhece que você está sendo um diácono. E aí, por conseguinte. João Marcos teve exemplo dentro de casa. E isso é maravilhoso quando a gente encontra um lar que é exemplo para nós. Mas isso não quer dizer, queridos, que não dá para tomar decisões por Deus, mesmo não tendo pai e mãe como exemplo. É necessário tomar sempre decisões por Deus, e se meu pai e minha mãe não são convertidos, ou se estão dentro da igreja e não me dão exemplo, eu mudarei minha vida com Deus, serei exemplo dentro da minha casa, e a partir de mim Deus vai renovar e mudar a minha casa. Quando a gente olha para essa Maria, para esse povo que se reúne na casa de Maria, a mãe de João Marcos, a gente vê que havia naquele mundo de perseguições, havia unidade naqueles que queriam algo com Deus. Então a igreja, apesar das perseguições, ela era unida, ela reunia no templo todo dia, ela partia o pão, havia comunhão da igreja. Então, o que nos faz divididos não é jamais porque tem uma perseguição, não. O que nos faz divididos são os orgulhos, vaidades e arrogâncias que estão dentro de nós. Porque toda gente que converte se une aos convertidos. Toda gente que converte começa a pensar junto com os convertidos. Um só Deus, uma só fé, um só Senhor, uma só palavra, uma só doutrina. Aleluia! Glória a Deus. Terceiro tópico, seu fracasso como missionário. A palavra que nós lemos, irmãos, na nossa leitura, a primeira leitura que fizemos de 15:36 a 41 de Atos dos Apóstolos, essa palavra, quando ele diz apartar, essa palavra no grego quer dizer a pessoa que desertou, deixou de estar junto por deserção. Então, o João Marcos não simplesmente deixou por um pensamento simples, por algo que ele tinha que fazer tão importante quanto. Não, ele abandonou. Por isso que Paulo não vai aceitar isso, porque Paulo é zeloso, Paulo ele é mais voltado para aquilo que devemos ser para Deus. Barnabé é voltado para discipular, ensinar e dar oportunidades. Paulo se vamos juntos e ninguém para. Entende isso? Precisamos dos dois. Quando eu trabalhava no secular e comecei trabalhando, eu até olho para isso e parece um absurdo, né? 7 anos de idade, 8 anos de idade, 10 anos de idade, eu já trabalhava. Hoje, criança não sabe nem deixar de mamar com 7 anos, tem gente que mama com 7 anos. Isso é esquisito.
E olha que houve uma evolução. Na minha época, que não é muito longe, as crianças nasciam, demoravam 8 dias para abrir os olhinhos. Quem é dessa época? Bem-vindo, nossa geração. Demorava 8 dias. Eu falei, meu Deus, será que não vai abrir os olhos? Não, ele fala, zoinho. Hoje os meninos já abrem o olho lá, acho que é dentro do ventre da mãe, já abre os olhinhos. Ele já nasce procurando. Cadê? Quem é que eu ficava ouvindo conversar? Quem que é essa pessoa? Daqui um pouco, meus filhos, vai nascer falando. Só que há uma involução. Elas são mais difíceis de pegar no tranco. Qualquer coisinha entra em depressão. Qualquer coisinha quer morrer. Qualquer coisinha, ei, quando eu fizer 18 anos, não quero ver meu pai e minha mãe nunca mais. Foi Jesus, que geração é essa? Há uma involução com relação a essa geração, o comportamento da geração. Não é? Mas também, nós tínhamos rigores antigamente que eram muito fortes, não é? Nós tínhamos o rigor da palmatória, o rigor dos milho para ajoelhar em cima de castigo, mas criou um povo forte, criou um povo resiliente. Pisava no espinho, a gente quando pisava no espinho fazia assim, não. Sim ou não? Quem já fez isso? Bem-vindo. Agora hoje pisa, ai, me leva para o hospital. O que foi? Entrou um espinho no meu pé, é um bicho. Não, não é um bicho, não, é um espinho. O que fazer com essa geração? Nós precisamos de pais, de pai que seja macho e de mãe que seja fêmea. Que cumpra o seu papel, que não misture os papéis. Hoje a mulher quer mandar na casa e o marido, muitas vezes, é um frouxo dentro de casa. Como que isso vai ser com a nossa geração? Você está gostando do estudo, irmão? O marido é o cabeça, ele foi feito para ser macho. E não é o cabeça déspota, malvadão de casa, não. É o cabeça porque ele foi feito para ser. Naturalmente. Ele é o comandante da casa depois de Jesus. Naturalmente. Não é uma coisa... A geração de hoje era assim, nunca que eu vou deixar um homem me mandar. Não é ele te mandar, é ele ser líder. Ele foi feito para ser líder da casa e pronto. E isso é pesado. Se alguém levar isso a sério, o homem da casa levar isso a sério, é o maior peso da casa. Porque ele é o provedor dessa casa, ele é o sustentador dessa casa, ele é o protetor da casa, ele é o sacerdote da casa, e se não der certo, a culpa é dele. Ou não é assim? Então isso faz o homem ter mais temor e tremor e amar mais a esposa, amar mais os filhos e querer comandá-los de tal maneira que eles não se percam. Por isso que o marido, ele santifica a esposa com a palavra. Então é muito fácil entender Efésios 5, se eu olho para Deus e vejo que Deus não está criando uma maldade na minha casa, mas Ele está mostrando como ela funciona. Ela funciona quando o marido é cabeça, quando ele ama a esposa como Cristo amou a igreja. E ela funciona quando a esposa é submissa, e essa esposa reverencia esse marido, respeita. É a forma. E todo lar que inverte os papéis, não é lar. Porque esse não é o modelo divino, santo. E Deus não está aqui trabalhando cultura, Deus aqui, Ele está revelando que nós fomos feitos para isso. Deus é o Criador. Ele é o Criador, entenda isso. Ele não tem nada contra nós. Ele não tem nada contra nós. Deus tem tudo a nosso favor. Descansa nele, descansa nos mandamentos
dele. Esse Marcos, ele vai fracassar como missionário porque ele vai desertar. Paulo não aceita isso. Eu acho que eu tenho mais ou menos esse negócio de Paulo. Rapaz, você não foi obrigado a vir. Agora vai dar uma de covarde? Aí o tio Barnabé, mais consolador, vem cá, meu filho. Vou te ensinar a ser gente. Só que não falou isso, falou, eu vou te dar uma outra oportunidade. Mas dessa vez aproveita. Viu lá que o Paulo não aceitou? O João Marcos precisou de um Paulo dizendo, aqui você não brinca com a fé. Ou você é ou não é. E ele precisou de um Barnabé dizendo, eu tenho para você um discipulado. Se você quiser, você pode levantar de novo. Ele vai achar Pedro também, que mais na frente vai até chamar ele de filho. Porque Pedro também vai ajudá-lo. E Deus, é interessante, né? Como Deus usa tudo isso para promover o bem para ele e para todos. Porque ele vai escrever o João Marcos vai escrever o primeiro evangelho escrito. O primeiro evangelho não é Mateus. Essa ordem cronológica, ela não é uma ordem, essa ordem dos evangelhos não é cronológica. Mateus, Marcos, Lucas, João. Não. Marcos foi o primeiro evangelho a ser escrito. E os estudiosos acreditam que Pedro foi o informante de Marcos. Por isso que, muitas vezes, você vai ler alguma coisa teológica e está dizendo o proto-Marcos. Marcos por quê? Marcos é o primeiro evangelho. E quando Marcos vai escrever, ele escreve a biografia de Jesus, as coisas de Jesus, apesar de ser mais sucinto, de ser ter um texto menor que os demais evangelhos, vai trazer uma ação para a igreja tremenda. Outros vão escrever evangelhos, a coisa vai ficar recheada e hoje nós temos aqui os evangelhos nas nossas mãos. Marcos deu a volta por cima. Olha, meus irmãos, por que Marcos desertou? Aí não temos na palavra de Deus o porquê ele fez isso. Então nós podemos conjecturar, podemos inferir, e o autor da lição faz isso, que talvez fosse falta de experiência com Deus, ou de conversão, falta de convicção do seu chamado, ou saudades de casa, medo das dificuldades. Escute, tudo isso, olhe para frente, tudo isso são coisas que pesam quando alguém vai à missão. Isso pesa muito. A saudade do pai, da mãe, a saudade dos amigos, dos irmãos, a saudade, no caso dos irmãos que vão para a Europa, da forma de igreja. O João, diácono português querido, nosso João Martins, que aqui veio louvando o Senhor, pregou por aí, glória a Deus. Ele diz que coisa gostosa é a liberdade de servir, de adorar. O mundo espiritual, porque lá é pesado. Lá é um clima cinzento, fechado. É um lugar de batalha, de guerra espiritual, uma angústia. Então tudo isso coopera para que a pessoa queira voltar. Por isso que quem vai tem que ter convicções. Tem que ouvir a voz de Deus. Não é simplesmente eu vou mudar porque eu não sei o quê. Cuidado. Você não foi escolhido para decidir, você foi escolhido para obedecer à voz de Deus. Tem que ouvir primeiro, porque lá é depressão, é angústia se a pessoa não estiver de pé. Queridos irmãos, lá é desvio,
Europa é conhecido como o cemitério de profetas, o cemitério de homens e mulheres de Deus. Pessoas que você vai encontrar nas boates, pessoas que você vai encontrar nos becos das drogas, você vai encontrar numa perdição terrível, pessoas que eram fiéis, ungidas e cheias, agora apostatado da fé, pastores que se embriagam e pastoreiam igrejas, pastores que é dono de igreja, que é dono de lavoura de fumo, pastores que separou da esposa, casou com a líder do ministério de louvor e continuou dirigindo a igreja. Escândalos de pastores que fizeram financiamentos e fugiram com o dinheiro no bolso. São escândalos um atrás do outro. Igrejas que lá você pode batizar estando amigado com outra pessoa. Você pode tomar a Santa Ceia sendo uma pessoa dos botequins da vida. Então, se você não tiver convicção e não for dirigido por Deus, vai acontecer algum problema. Estava falando com uma das nossas queridas irmãs que foram para a Europa, e ela falando da dificuldade de achar uma igreja que pregue a palavra, que não fique dizendo só que você é o rei da cocada preta. Nós estamos fazendo muito isso no Brasil e temos que parar com isso. É hora de pregar as palavras que Deus revela. Não, mas o povo está sofrendo demais, como que nós vamos? Irmão, pelo amor de Deus, abre os olhos do entendimento. Na Bíblia Sagrada, toda vez que o povo de Deus, no Antigo Testamento, por exemplo, toda vez que o povo de Deus desviava de Deus e começava a ficar na mão dos inimigos, passar fome e tudo mais, o que Deus fazia? Levantava um profeta e disse: vocês estão em pecado, convertei-vos a mim com pranto, com jejum e com choro. Ou não era isso? Qual que é a primeira pregação de Pedro? Arrependei-vos para que sejam apagados os vossos pecados. Cadê as pregações bíblicas? Deus não quer bajular ninguém, querido. Deus quer nos curar, nos libertar, nos salvar, para depois então ter a liberdade de abençoar cada um de nós. Fuja dessas coisas em nome do Senhor. Ouça palavras que te confrontam e afronta até, mas te melhora, te cura, te lava, te limpa, te liberta e te faz mais que vencedor por meio de Jesus Cristo. Esse João Marcos, eu não sei o problema dele, eu só sei que ele fez o que não deveria, ele desertou. E o que acontece com esse João Marcos, irmãos, acontece com muitos nesses dias. Não, estava duro demais. O Paulo é um homem de Deus, mas ele é muito sem educação. É assim, quando alguém não quer obedecer a Deus, tudo parece que é uma afronta de pessoa para pessoa a ele. Não, aquele dia da mensagem lá, eu sei que foi para mim, porque o pastor está me perseguindo. Ai, converter, criatura. O pastor está perseguindo, o pastor vai perseguir, ele não é mundo, o mundo é que persegue a igreja. O pastor está falando uma palavra que você precisa ouvir a palavra. Você precisa de libertação na palavra. Para de ficar olhando para o altar e ouvindo palavras dizendo que alguém está contra você, que alguém falou mal de mim. Pegue essa palavra para você ver se ela não te cura, liberta e transforma. Ou não? A maioria de nós fomos trazidos de um mundo perdido. Sim ou não? E nós vamos querer ser bajulado ou discipulado e dirigido pelo Espírito Santo? Quem foi do mundo como nós fomos não quer brincar de servir. Quem foi do mundo como nós fomos, nós queremos servir de todo o coração a Deus.
Ou não é assim? Então, irmãos, nós temos hoje pessoas querendo servir o Mestre, mas seguindo bem de longe, sem determinação e convicção verdadeira. E alguns até sem experiência de conversão. Ser um seguidor de Jesus é algo além do desejo de ser missionário ou simplesmente alguém que acompanha uma caravana. Tem que ser de Deus, tem que ter compromisso com Deus, tem que ver que a vida é cheia de desafios, como nós dissemos aqui. Amém? O que João Marcos fez é certo ou errado? Ponto de vista da deserção, é certo ou errado? Pastor, eu acho que ele fez certo, porque se não estava mais no coração dele, ele é livre para tomar decisão, então ele faz o que quer. Isso mesmo, né? A geração de hoje pensa dessa forma, só que a Bíblia diz: maldito todo aquele que fizer a minha obra relaxadamente. E nós não servimos o que filosoficamente a geração fala para nós. Nós servimos o que Deus fala para nós, segundo a sua palavra. A nossa única regra de fé e prática não é Jung, não é Freud, não é Aristóteles, não é Sócrates, não é esses pensadores de hoje, não. A nossa única regra de fé e prática é a Bíblia Sagrada. É a palavra de Deus, e ela no seu todo, na sua plenitude. Nós temos que olhar para os textos, observando os contextos, para entender o que Deus está falando conosco. Não é pegar um versículo isoladamente. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu sou demais, eu estou em pecado, mas posso todas as... Não, leia o contexto. As aflições que o Paulo passou, aprendeu a viver sem e a viver com, ser humilhado e ser bajulado. Ele aprendeu, ele pode todas as coisas naquele que fortalece. Nós temos que aprender que nós temos que ter aliança verdadeira com Deus. Eu sou de Deus, eu não pertenço mais a mim, eu sou de Deus, eu pertenço a Deus, é a vontade de Deus. Mas agora vem a segunda chance. João Marcos e Barnabé. Graças a Deus, Barnabé deu uma segunda chance a João Marcos. Paulo e Barnabé estavam prontos a iniciar sua segunda viagem missionária, e Barnabé quis levar consigo o jovem que tinha fracassado na primeira viagem, porque podia enxergar o grande potencial na vida dele. Mas Paulo não tinha a mesma convicção. O resultado foi que Paulo e Barnabé se separaram por causa de João Marcos. Houve uma contenda entre eles. Barnabé, o filho da exortação ou da consolação, e a palavra exortação aqui é consolação também, levou-o na sua viagem missionária a Chipre, dando-lhe a segunda chance. Não ouvimos mais nada negativo sobre a atuação de João Marcos. Parece que Barnabé fez um bom trabalho ao discipulá-lo, mas olha aí o versículo 39. E tal contenda houve entre eles, que se apartaram um do outro. Barnabé, levando consigo João Marcos, navegou para Chipre. Só diz isso o texto. 40. E Paulo, tendo escolhido a Silas, partiu encomendado pelos irmãos à graça de Deus. Então eu entendo pelos dois versículos que Barnabé quis ajudar João Marcos. Paulo continuou dirigido por Deus. Há uma pausa na vida, e eu infiro isso pelo texto que li. Há uma pausa na vida do ministério de Barnabé, consoante a palavra de Deus e a construção de Deus. Barnabé não vai ter a evidência que Paulo tem, porque Paulo é decidido ser dirigido por Deus e não abrir mão disso e ser correto, na linha de Deus. Barnabé, o coração amoroso, faz ele parar para tomar uma outra direção, embora Deus vá usar isso
Mas o texto não diz que Deus dirigiu eles. Mas Paulo foi dirigido com Silas. Isso me faz pensar algumas coisas sobre o meu ministério também. Muitas vezes eu posso, irmãos, tomar as decisões, continuar pregando, como muitos tomam suas decisões, continuam pregando, e Deus até usa. Mas a diferença será somente aquele que decidir andar ao som da voz de Deus. Lá no céu, eu vi um vídeo, talvez os irmãos tenham aqui visto, cuidado com a movimentação, meus irmãos. Eu vi um vídeo, olhe para frente, talvez os irmãos tenham visto, de um camarada que chega no dia do julgamento dele. E aí Jesus diz a ele: você é um contador. Eu sou um contador, sou dizimista fiel, meu dízimo ajuda isso e tal. Mas eu não te chamei para ser contador. Eu te chamei para evangelizar, para ganhar almas, para ser um evangelista. Ué, mas eu não te chamei para isso. Aí ele chega no evangelista e diz: você é o quê? O evangelista, eu ganho almas, não sei o quê. Mas eu não te chamei para ser evangelista. Eu te chamei para ser um contador. Aquele vídeo para mim é muito, mas bastante significativo. Escute aqui uma coisa. Nós somos evangelistas, todos nós. E Deus quer nos usar no lugar que Ele escolheu usar. Todos nós já somos evangelistas, somos missionários. Uns Deus escolheu para usar na empresa que trabalha, na profissão que tem, sendo médico, sendo engenheiro, sendo um ajudante de serviços braçais, sendo onde estiver, um gari, um cientista, seja o que for, Deus nos chamou para nos usar onde Ele nos colocou. Agora tem pessoas que têm chamadas específicas para agora deixar e ir. Deixar e assumir uma direção em tempo integral para fazer a obra de Deus. Nós não temos a liberdade de escolher se é assim ou assado. A nossa liberdade é de buscar a Deus, ouvir a sua voz e obedecer. Ué, mas por que, pastor? Tanto faz com tanto fez. Aí que você se engana. Deus quer dirigir a sua igreja na terra. Se nós deixarmos Deus nos tomar e dirigir, o mundo será evangelizado rapidamente. A preocupação de Deus não é te dar mais um cargo, mais dinheiro. A preocupação de Deus é que entendamos a voz dEle e nos coloquemos ao som desta voz. Será que alguém entende, pelo amor de Deus? Por isso Ele dirige os casamentos, por isso Ele dirige os negócios, por isso Ele dirige os empregos, por isso Ele dirige os ministérios. Ele, Deus, quer abarcar a terra, tomar seu povo e dirigir. Eu acho que você não entende a dimensão disso. Porque se entendêssemos, teríamos uma vida de mais oração. Porque a oração traz intimidade com Deus, e a intimidade me faz discernir a vontade de Deus. Seja Ele falando no meu ouvido ou não, eu vou entender o que Ele quer. A oração não pode ser jogo de palavras, tem que ser busca de intimidade, para discernir a voz do Espírito Santo. Não, eu tenho os dons. Tem gente que tem dons, irmãos, mas tem também negligência. Fala em línguas, mas também fala mentiras. Maldito este que faz assim, meus irmãos.
Muitos chegarão e dizer: Senhor, mas em teu nome fizemos maravilhas, apartai-vos de mim, não te conheço. Qual é a pessoa que Deus conhece? A que obedece. Vós que praticais a iniquidade. Iniquidade fala do pecado que nasce dentro da pessoa primeiro. E o maior pecado que nasce dentro de alguém é o pecado da desobediência. Quando Samuel é usado por Deus para falar com Saul, ele fala algo que nós tínhamos que ler e nos encher de temor. Ou Saul, você não sabe que o prazer de Deus não está nas gorduras ou carneiro ou sacrifício, mas em que se obedeça a sua palavra. O pecado da rebelião, o pecado da desobediência é pior do que o pecado de feitiçaria. Será que alguém está entendendo isso? Deus não te chamou para ser outra coisa primeiro, Ele me chamou para ser servo. Servo. E o servo não é secular, o servo não é deste mundo, o servo é do mundo de Deus, das coisas de Deus. Então, eu percebo, não sei se vocês percebem isso, agora Paulo, tendo escolhido a Silas, partiu encomendado pelos irmãos à graça de Deus, e passou pela Síria e Cilícia, confirmando as igrejas. Com relação a Barnabé e Paulo, e Barnabé, levando consigo Marcos, navegou para Chipre. Ele tomou uma decisão. Deixe o Espírito do Senhor dirigir seus pensamentos, seus sentimentos. Deixa eu falar uma coisa para você, e não quero defender nada a não ser a vontade de Deus e a sua palavra, e o Senhor sabe disso. Essa igreja é uma igreja de formação de pessoas. Então você vai enfrentar todo tipo de problema aqui dentro. Tanto você vai aprender teoricamente quanto na prática. Vai ter pessoas aqui dentro difíceis de amar, que você, se quiser alguma coisa com Deus, é obrigado a amar, a perdoar, a estar junto, porque você não é santarrão, você é santo, você é santa, ou seja, separado para Deus e a serviço de Deus. E deixa eu te falar uma coisa, ninguém ama a Deus se não for amando o próximo. Ninguém pode dizer que ama a Deus que não vê, se não ama o próximo que vê. Então, como que eu amo a Deus? Amando o próximo. E ninguém serve a Deus, preste atenção em nome de Jesus. Ninguém serve a Deus se não for servindo os irmãos. Não existe verdade numa vida que é falsa. Só será verdade se a sua vida provar para o céu que você pratique essa palavra. E aí eu tenho uma notícia boa. Quem pratica essa palavra será inabalável. Por isso que o diabo quer que você viva uma ilusão, uma fantasia, uma mentira. Mas uma coisa eu aprendo nessa segunda chance de João Marcos, que ele deveria valorizar. Porque um homem, ele sai da direção original para socorrer um sobrinho, para socorrer uma pessoa. João Marcos faz isso valer a pena, porque ele vai se tornar uma outra pessoa a partir da vida de Barnabé. Isso, então, faz-nos entender que Deus nos leva de volta ao lugar dos fracassos nossos e nos ordena a começar outra vez.
A Bíblia é recheada dessas oportunidades que Deus promove. Quando a gente vai lá em Israel, nesse lugar eu já fui, eu acho que umas 3 vezes. Tem até um grande peixe lá, uma estátua de um grande peixe, sinalizando onde Jonas, ele partiu de Jaffa ali, pegando o barco para a direção errada, com seu próprio dinheiro, sua própria decisão. Ao invés de ir para Nínive, ele vai para Tarsis, lugar oposto à direção. Acontece tudo o que acontece, ele cai agora no ventre de um grande peixe. Ali ele conserta a vida com Deus primeiro. Os votos que eu fiz, pagarei. Qual que era o voto dele? De obedecer a Deus. Então Deus manda o peixe ir lá, no mesmo lugar onde ele tomou a decisão errada, e cospe Jonas para fora. E lá a gente tem uma palestra sobre isso maravilhosa. Deus tem o poder para te levar de volta ao lugar que você errou, para você recentralizar-se, mas você tem o poder de errar de novo, ou agora consertar tudo o que precisa. No caso de Jonas, pelo menos a direção ele conserta, e ele vai para Nínive e a obra acontece da salvação de uma cidade inteira. Deus está nos dando uma nova oportunidade. Fique sobre os pés. Por isso João Marcos e Pedro chama ele de filho na fé, porque ele vai ter essa aproximação. Quando Pedro escreve, dizendo que o filho João Marcos está com ele, ele diz que escreve pelas mãos de, quem lembra? Eu estou escrevendo essa carta, a primeira carta aqui para vocês, pelas mãos de Silvano. Lembra do texto que lemos? Pelas mãos de Silvano. Silvano escrevendo, Pedro ditando. Quem é Silvano? É o outro nome de? Não. É o outro nome de? Silas. Silas era chamado de Silvano. Silas está com Pedro. Quem é Silas? É o que Paulo vai escolher para o lugar de Barnabé na viagem que fazem, dirigido pelas igrejas. O que é que eu entendo com isso? Eu entendo que Deus levou Silas para perto de Marcos, para dizer a ele: você deveria ter continuado com Paulo. Eu fui com ele. Como Deus operou maravilhas naquela viagem. Deus usou o nosso Paulo, Deus deu a ele cartas, Deus tomou Paulo, mas como Deus ama Paulo. Então João Marcos agora está perto de Silas, está perto de Pedro. Pedro chama ele de filho porque também o discipula. Ele absorve tudo dessa vez. E um grande evangelista é levantado. Tanto é que Paulo, ao despedir desta vida, disse: manda também João Marcos, porque me é muito útil. Então o inútil se tornou útil. Deu a volta por cima. Esta é uma manhã de dar a volta por cima. Esta é a manhã de aprender com o que nós cometemos de erro. Por isso, curva a sua cabeça, feche os seus olhos, faça uma pequena reflexão, mas faça mesmo uma reflexão das vezes que erramos, das direções que abandonamos. Olhe para frente, feche os seus olhos. Esqueça os movimentos, porque agora é muito importante que você faça algo que o céu aprove. Lembra das vezes que houve precipitação? Mesmo quando pessoas erraram perto de você e você precipitou e por causa do erro dos outros cometeu também o seu.
saiu da direção. Muitas vezes pessoas que estão próximas de nós estão errando e por causa dos erros delas, nós deixamos de acertar com Deus. Tem muita gente que hoje não faz a obra de Deus mais, por causa dos erros dos outros. Entenda, Deus não tem culpa dos erros dos outros, Ele te chamou. É hora de aproveitar a segunda chance. É hora de dar a volta por cima. Não interessa o quanto foi ruim, o quanto houve de prejuízos. Interessa que daqui para frente eu vou viver a vida tomada pelo Espírito Santo. Interessa que eu vou ser frutífero a partir de agora. Interessa que eu vou ter aliança com Deus a partir de agora. Não interessa nem como está meu coração agora. Interessa como está o meu entendimento segundo esta palavra, porque eu quero tomar decisões acertadas. Rogomasu que bandai. Ramasi hanai. Rokimanturaim bare hashamai. Aqui estamos na tua casa, na tua presença, Senhor. Pedimos-te perdão pelos pecados de omissões, que é o bem que deveríamos fazer e não fizemos, que é a direção que deveríamos continuar nela e abandonamos, que é a parte da fidelidade que deveríamos ter e nós deixamos. Perdoa, Senhor. Perdoa as injustiças, o pecado da injustiça, Senhor. Porque sabemos a justiça que deveríamos praticar e não praticamos. Perdão pelas vezes que deveríamos ter estado na tua casa e aquela palavra mudaria a nossa história. E nós não estivemos. Muitas vezes não estivemos em corpo presente, mas muitas vezes com o corpo presente, não atentamos à palavra que foi falada. Perdoa, Senhor. Perdoa. Queremos nos levantar evangelistas. Queremos nos levantar missionários, no lugar que o Senhor nos escolheu usar. Seja no trabalho, na empresa, nos negócios, seja sendo autônomos, seja na lida da obra, no campo. Cadê colai varácia? Haja, meu Deus, um avivamento sobre os que querem a nova oportunidade. Haja cura, canácia, brai. Saiam os traumas, saiam os complexos, saiam as angústias que atrapalharam de prosseguir na vontade do Senhor. Venha a unção do teu Espírito, venha o conserto para as nossas vidas, venha a disposição de confessar e deixar e alcançar a bênção da prosperidade que o Senhor tem para nós. Assim confirma, assim abençoe, assim nos dê caráter cristão, aprovado pelos céus. Haja cura, em nome de Jesus.